E aí, meus pupilos, como vocês estão? Suave na nave, tranquilidade na broderagem. Vamos para mais uma aulinha? A aulinha hoje, a nossa alegrar a nosso dia, a querida gramática. A aula hoje é sobre a palavra ser. Ser? Eu? Eu? Não. Ser. Eu? Hã? O que foi? Que foi depois? Professor, ser? Como assim? A partícula ser. Ser pode ser várias coisas na língua portuguesa. Se ela for tal coisa, ó, uma ideia de condição. Se pode ser várias outras coisas. Então vamos começar. É uma aula muito exclusiva. Assim, poucas pessoas nas escolas ao redor do mundo têm uma aula específica sobre ser. E é uma coisa que cabe bastante no vestibular de vocês. Porque o ser, ele pode assumir várias coisas, assim como o que, certo? Acho que a última aula do ano, se eu não me engano, é a aula sobre o quê? Quê? Hã? Sobre o quê? Hã? O quê? É confuso, né? Mas a aula hoje é sobre o C. É sobre a partícula C. E vamos começar então. Vamos falar do C. Falar de mim, professor? Não, do C. A palavra C. Olha quanta coisa que o C pode ser. Olha quanta coisa que o C pode ser. O C pode ser uma partícula expletiva, pode ser parte integrante do verbo. Sendo partícula expletiva ou parte integrante do verbo, é quando ele não tem uma função morfológica ou uma função sintática específica, certo? É meio que não significa nada em si, certo? Pode ser uma conjunção integrante, pode ser uma conjunção causal, pode ser uma conjunção condicional, uma conjunção concessiva, tudo isso relacionado à subordinação, ok? Pode ser um pronome pessoal reflexivo, um pronome pessoal recíproco, um pronome pessoal, esses tipos de pronomes enquanto classes de palavras, né? Morfologia. Pode ser uma partícula passivadora, um índice de indeterminação do sujeito, um sujeito acusativo, quando a gente fala de análise sintática. Ou seja, perceba que a gente pode olhar a palavra ser sobre algumas perspectivas. A gente pode analisar o comportamento desse vocábulo na língua portuguesa a partir de três perspectivas. Primeira perspectiva é a palavrinha ser sem uma classificação morfológica ou sintática, certo? Segunda perspectiva é o ser da perspectiva sintática ou morfológica, certo? E a terceira possibilidade de análise desse ser é outros casos, ok? Então a gente vai dividir a análise da aula de hoje sobre esses três momentos. Primeiro momento, analisar o C sem classificação morfológica ou sintática. Segundo momento, analisar o C tanto no âmbito da morfologia quanto no âmbito da sintaxe. E depois analisar o C em outros casos. Professor, você vai me analisar? Vamos para o primeiro momento, o C enquanto sem classificação morfológica ou sintática. É o primeiro tópico. Vamos colocar um óculos e vamos pensar no C, a palavrinha C, sem uma classificação morfológica ou sintática. O que ela pode ser? Ela pode ser uma partícula expletiva ou de real, isso é a mesma coisa. Partícula expletiva ou partícula de real, isso é a mesma coisa. A partícula C, ela vai acompanhar um verbo intransitivo para destacar esse verbo ou enfatizá-lo. É um recurso estilístico que você utiliza essa palavra. É um recurso que você quer dar uma ênfase, que você quer dar um realce, você quer dar um valor mais notório para aquela coisa. Então você pega um verbo intransitivo, é aquele que não pressupõe complemento, certo? Ele é um verbo significativo que tem um significado próprio, que não precisa de complementação, e você coloca o C aí para enfatizar essa ideia. Olha, por exemplo, murcham-se as flores. Professor, não é murcham, não, é murcham, tem um R no meio. Murcham-se as flores. Esse C aí, se você tira ele daí, ó, murcham as flores, ou murcham-se as flores, é a mesma coisa, gente. Quando eu coloco C, o verbo murchar, ele é um verbo intransitivo. As flores murcham. E não mais que isso, não precisa falar mais coisa, certo? Então, por se tratar de um verbo intransitivo, eu coloquei esse C, eu estou enfatizando, eu estou dando ênfase na ideia de se murchar, percebe? Não preciso colocar o C.
Quando a gente fala partícula expletiva de realce, quer dizer que é uma partícula definitivamente expletiva, ou seja, não precisa estar ali. Se você tirar, vai continuar tendo o mesmo sentido, só que você coloca para dar um realce a mais. Então, se você tirar o C dali, dá certo da mesma forma. Então, quando a gente fala que o C é uma partícula expletiva de realce, quer dizer que eu posso tirar ela dali, mas ela tá ali para dar uma ênfase melhor na coisa. Ó, eles se foram mais depressa do que eu esperava. Ou, se eu tirasse o C, eles foram mais depressa do que eu esperava. Também está certo. Só que eu coloco esse C para enfatizar a ideia de ida deles, ok? Vou-me embora para passar, um verso do Manuel Bandeira, poeta modernista. Vou-me embora ou vou embora é a mesma coisa. Vou-me embora, esse me não indica uma ideia de posse, não indica uma ideia de objeto, não indica nada. Ele simplesmente está ali para enfatizar a ideia do verbo ir, que significa vou-me embora para passar. Vou, eu vou. Conjugação no presente. Esse me está só enfatizando essa conjugação, não tem significação nenhuma, ok? Então, vimos a primeira classificação do C quando a gente está analisando sem a morfologia e sem a sintaxe, tá bem? Nossa, que coceira no nariz. Então, partícula expletiva de realce. Mas também pode ser uma parte integrante do verbo. Alguns verbos têm o C como parte integrante, por exemplo, suicidar. O verbo não é suicidar, é suicidar-se, é parte integrante dele. A partícula ela faz parte do verbo pronominal. Os verbos que têm o C, por exemplo, são verbos pronominais. Que a conjugação você tem que conjugar ele nas pessoas de acordo com os pronomes. Ó, queixaram-se do excesso de sal na comida. O verbo é queixar-se. Então tem alguns verbos que são chamados de verbos pronominais que o C está grudadinho nele de maneira separado, até que a morte o separe. Que as pessoas falam isso, né? Entre aspas, né? Então, o verbo é queixar-se. Ainda bem que o jovem não se suicidou. O verbo é suicidar-se. Esse se aí, ele é parte do verbo. Professor, por que não veio depois? Não suicidou-se. A gente vai ver na aula de colocação pronominal que tem algumas palavrinhas na língua portuguesa, são chamadas palavras atrativas, que de fato atraem os pronomes. O não é uma palavra negativa, um advérbio negativo, que funciona como uma palavra atrativa. Então, o não puxa o pronome se para pertinho dele, certo? Então, o se, por mais que seja a parte integrante do verbo, ele vai pertinho do não. Só que neste caso, o se é uma parte integrante do verbo, porque ele faz parte do verbo suicidar-se, ok? Então, vimos partícula expletiva de realce, parte integrante do verbo. Agora, são as duas formas de classificação que nós vimos quando o C não entra dentro da morfologia nem dentro da sintaxe. Agora, vamos analisar, vamos colocar o outro óculos, vamos analisar o C dentro da perspectiva da morfologia agora. Classes de palavras, morfo, origem, logia, estuda, a classe de palavras dentro da língua portuguesa. Primeira coisa que o C pode ser, uma conjunção subordinativa. Aí dentro de conjunção subordinativa, você pode ser vários tipos de conjunções subordinativas. Conjunção é aquela classe de palavras que faz um elo entre termos análogos, ok? Uma conjunção subordinativa quer dizer que o período daquele texto é por subordinação. Subordinação é quando a relação que se estabelece entre as orações de um período é dependente. Existe uma interdependência, existe uma correlação entre as orações de um determinado período, ok? Pode ser uma conjunção subordinativa integrante. O que é isso? É quando o C vai iniciar, vai estar no comecinho de uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva é aquela oração que existe uma interdependência entre a oração principal e a oração subordinada. E essa oração subordinada, com relação à oração principal, ela desempenha o papel de um substantivo, certo? A oração subordinada, ela completa o sentido da oração principal, certo? E o C, mas na maioria das vezes é o que, a palavrinha que, o C é uma conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante ou simplesmente conjunção integrante. Ele pode começar essas orações subordinadas substantivas. Por exemplo, eu perguntei se ela tinha troco.
Eu perguntei o quê? Precisa de um complemento, está incompleto. Por isso que a oração principal, eu perguntei, precisa de um complemento que é a oração subordinada. Se ela tinha troca, é minha oração subordinada. Ok? Se ela tinha troca, é uma oração subordinada substantiva, porque é como se você substituísse por isso. Eu perguntei isso. Isso funciona como um substantivo. Eu estou substituindo isso por uma oração. Então, por isso, oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque isso é o complemento direto do verbo perguntar. O verbo perguntar é um verbo transitivo direto, precisa de um objeto direto. A gente vai ter aula disso, tá, gente? Mas eu quero notabilizar para vocês aqui que o se aí é introduzir, é ele que introduz a oração subordinada substantiva objetiva direta, ok? Analisamos se a proposta era conveniente, é a mesma análise. O se está introduzindo a oração subordinada substantiva. Quando ele introduz uma oração subordinada substantiva, ele, do ponto de vista morfológico, ele é chamado de conjunção subordinativa integrante, ou conjunção integrante, ok? Pode ser uma conjunção subordinativa causal. Quando nós falamos de conjunção subordinativa causal, a gente não está falando de orações substantivas, a gente está falando de orações adverbiais. Adverbiais remete à ideia de circunstanciais, certo? Então, quando o se for uma conjunção subordinativa causal ou simplesmente conjunção causal, ele traz a ideia para mim de já que, uma vez que, visto que, dado que, ok? É quando você utiliza a oração subordinada como causa da oração principal. Aí nós estamos falando de orações adverbiais. A oração subordinada adverbial, quando nós temos o que, o se enquanto conjunção causal, essa oração onde você tem o se, vai ser a causa da minha oração principal. Olha os exemplos. Se não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta. Não poderia ter aceitado a proposta é a minha oração principal, que depende da minha oração subordinada. Se não tinha competência para o cargo. Esse se é uma conjunção causal, porque a circunstância que essa oração transmite com relação à oração principal é uma ideia de causa, ok? Se você não chegou, tivemos de jantar sem você. Esse se pode ser substituído por já que. Já que você não chegou, tivemos de jantar sem você. Ou seja, eles só jantaram sem mim pela causa de eu não ter chegado a tempo, ok? Então, o se, enquanto conjunção causal, ele dá uma circunstância de causa com relação à oração principal. Beleza? Outra classificação do se enquanto conjunção subordinativa. Pode ser a conjunção subordinativa condicional. É a mesma coisa da análise anterior, só que em vez de significar causa, significa condição. Certo? É a mesma oração subordinada adverbial, circunstancial. Só que em vez de trazer a circunstância de causa, como eu disse no anterior, traz a circunstância de condição. Se você não guardar dinheiro, não conseguirá se aposentar. Não conseguirá se aposentar é a minha oração principal, que para ser complementada em termos semânticos, ela precisa da minha oração subordinada. Se você não guardar dinheiro. É uma condição. Você não conseguirá se aposentar se você não guardar dinheiro. Se você não guardar dinheiro, é uma condição. Ok? Então, o se é uma conjunção subordinativa condicional, ou simplesmente conjunção condicional, que traz a ideia de condição. O país só melhorará de fato se a corrupção acabar. Ixi, difícil, hein? Se a corrupção acabar, é a condição para o país melhorar. Ok? O se, portanto, é uma conjunção condicional. Outro exemplo, o se, em vez de trazer causa, em vez de trazer condição, pode trazer uma concessão. Concessão é uma quebra de lógica, uma quebra de expectativa. Opa, você não esperava isso, mas isso aconteceu, certo? Se perdermos este jogo, nem por isso sairemos daqui desanimados. A ideia é, se a gente perder esse jogo, qual que é o que vem na nossa cabeça? A gente vai ficar desanimado. Só que aí você quebra a expectativa. Nem por isso sairemos daqui desanimados. Concessão é essa quebra de expectativa. Você pode substituir esse se enquanto conjunção concessiva por embora, por conquanto, apesar de, mesmo que, certo? São conjunções equivalentes. O comportamento da turma é satisfatório. Se bem que alguns alunos continuam a perturbar as aulas. Ou seja, uma quebra de expectativa. Você pode substituir esse se por embora. Embora alguns alunos continuem a perturbar as aulas. Ok? Saindo dessas circunstâncias, ainda dentro da morfologia, o se ele pode simbolizar um pronome pessoal reflexivo. Ok?
A gente viu o ser enquanto conjunção subordinativa. Agora a gente vai ver o ser enquanto pronome pessoal reflexivo. Quanto pronome pessoal reflexivo, a gente remete, vem na nossa cabeça, a ideia de voz passiva, certo? Na voz passiva, você tem a voz passiva ativa, em que o sujeito pratica ação, e a voz ativa é em que o sujeito pratica ação, e a voz passiva é que o sujeito recebe ação. A voz passiva reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe ação. Esse é o nosso enfoque. O sujeito ele pratica e recebe ação. Maria cortou-se com uma tesoura. O verbo não é cortar-se, o verbo é cortar. Por isso que esse ser não é parte integrante do verbo. Esse ser é um pronome pessoal reflexivo. Porque a ideia de cortar é a Maria quem praticou e ela que recebeu a ação. O sujeito ele é duplo, sujeito agente e paciente. É uma voz passiva reflexiva. Beleza? Então, esse ser, ele é um pronome pessoal reflexivo. Ele que me caracteriza que a ação praticada recai sobre o agente. Ok? Deitou-se mais cedo para descansar. Esse ser é um pronome pessoal reflexivo. Voz passiva reflexiva. A ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. Beleza? Só que também pode ser um pronome pessoal recíproco. É a voz passiva recíproca, certo? É quando a ação envolve dois sujeitos. Pedro e Maria deram-se as mãos. Você tem dois sujeitos envolvidos e a ação de ambos interfere no outro. Pedro e Maria deram-se as mãos. Esse ser, ele indica para mim uma ação de reciprocidade. É um pronome pessoal recíproco. O Pedro deu a mão, a Maria deu a mão. Uma ação depende da outra. Existe reciprocidade, né? Tipo, lembra quando vocês eram pequenininhos e falaram assim, em um relacionamento perfeito, o que precisa? Reciprocidade, ok? Meus pais se amam profundamente. Um ama ao outro. Amar ao outro, eu já estou utilizando uma preposição, que é aquela ideia de objeto direto preposicionado. Lembra? Amar a Deus? O certo é amar o objeto direto. Então, meus pais, meu pai ama minha mãe ama meu pai. Então, essa ideia é uma ideia de reciprocidade. Por isso, meus pais se amam. Esse se é um pronome pessoal recíproco. A voz é passiva recíproca. Belê, joia? Outra perspectiva de análise do ser é com relação à sintaxe. A gente já analisou ele sem classificação morfológico-sintática, falando que ele é partícula expletiva ou de realce, parte integrante do verbo. A gente começou a falar ele com relação à morfologia, falamos ele enquanto conjunção subordinativa, causal, condicional, concessiva. Falamos ele enquanto pronome pessoal reflexivo, pronome pessoal recíproco, na morfologia. Agora a gente muda um pouquinho, fala ele com relação à sintaxe. Com ele com relação à sintaxe, esse ser pode ser uma partícula apassivadora. A gente já viu isso também. Partícula apassivadora é quando a gente está tratando de voz passiva, por isso apassivadora. É quando o ser ele está acompanhando alguns verbos que têm objeto direto. Então, portanto, podem ser verbos transitivos diretos, VTD, ou verbos transitivos diretos e indiretos. Ok? VTD e bitransitivos. E indica que a frase está na voz passiva sintética. Voz passiva analítica, maiorzinho. Sintética, você reduziu, você colocou o C. Fazem-se unhas. Essa é a voz passiva sintética. A voz passiva analítica, unhas são feitas. Quero passar para a sintética? Fazem-se unhas. Você utiliza esse C. Esse C é o elemento que transfere a voz passiva da sua forma analítica para a sua forma sintética. Por isso, partícula apassivadora, porque a gente está tratando de voz passiva. Perceba, fazer é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo. Ou verbo bitransitivo, faz algo a alguém. Por isso que esse C, enquanto partícula apassivadora, ele rege a regência do verbo e a concordância verbal. Unhas e fazem, ambos estão no plural, ou seja, a concordância foi feita. Existe uma concordância verbo-nominal aí. Unhas está no plural, então o verbo também tem que estar no plural. Porque unhas aí é sujeito-paciente. Fazem-se unhas. Unha é meu sujeito. Sujeito-paciente. Voz passiva sintética. Unhas são feitas. Ok? Então, o verbo concorda com o meu sujeito.
quando a gente está falando do ser enquanto partícula apassivadora, a gente tem que sempre fazer a concordância, porque o objeto direto vai virar sujeito, lembra? Voz ativa vira sujeito na voz passiva. Então aí unhas vai ser o nosso sujeito, ok? Alugam-se casas e apartamentos. Esse ser é a minha partícula apassivadora. Casas e apartamentos é o meu sujeito paciente, porque ele que recebe a ação de ser alugado. Por isso o verbo está no plural. Beleza? Voz passiva sintética, ok? O C também pode ser o índice de indeterminação do sujeito. O nome me sugere que o índice de indeterminação do sujeito quer dizer que o C é o fator responsável por indeterminar o sujeito, ou seja, o C é o responsável por fazer com que determinada oração tenha uma classificação de sujeito denominada sujeito indeterminado. Ok? É quando você, o C enquanto índice de determinação do sujeito, a gente fala IIS, índice de indeterminação do sujeito, ele está acompanhando verbos que não têm objeto direto. Quais são os verbos que não têm objeto indireto? São verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, verbos de ligação ou até mesmo os verbos bitransitivos. Só que a gente desconsidera a parte do objeto direto, ok? A gente indica que não há um sujeito claro. Lembra quando a gente falou de aula de sujeito? Sujeito indeterminado, a gente pode ter duas formas. Ou um verbo na terceira pessoa do plural, sem o referente explícito no meu texto. Roubaram o banco. A gente não sabe, o sujeito é indeterminado. Eles, a gente não sabe quem são eles. Ou C mais preposição, o índice de determinação do sujeito. O verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Você coloca o C e pode ter uma preposição ou não. Certo? Nesse caso, não dá para você passar para a voz passiva analítica. Necessita-se de voluntários para hospitais. Para o hospital, não tem como você passar para a voz analítica, passiva, né? Não dá para falar assim, voluntários para o hospital são necessitados. Não existe. Então o verbo fica na terceira pessoa do singular, necessita. O C aí é índice de indeterminação do sujeito. Quem necessita de algo. É um verbo transitivo indireto. Então ele precisa desse C enquanto índice de indeterminação do sujeito. Ok? Vive-se bem em Goiás. Viver, você simplesmente vive. É um verbo intransitivo, não precisa de um complemento. Então esse C, ele está indeterminando o meu sujeito. Ok? Neste lugar, se é tratado. Ó, o é um verbo de ligação. Esse C indetermina o sujeito da oração. Ok? Advertiu-se aos clientes. Ó, advertiu está na terceira pessoa do singular, assim como todos os exemplos anteriores. Advertiu-se é um verbo transitivo direto. O objeto direto não está explícito, certo? Advertir-se aos clientes, não deixar objetos no interior do veículo. Aos clientes é meu objeto indireto. Não deixar objetos no interior do veículo funciona, semanticamente falando, como meu objeto direto. Só que o intuito é acompanhar verbos que não têm objeto direto, certo? Aí vira índice de indeterminação do sujeito, certo? O verbo fica no singular e você está indeterminando. Então o C, na perspectiva sintática, pode ser partícula passivadora, quando a gente fala de voz passiva, certo? Sintética, ou índice de indeterminação do sujeito, quando a gente está falando de um sujeito do tipo indeterminado, certo? E uma terceira classificação com relação à sintaxe é sujeito acusativo. É difícil de cair isso, mas é importante. Sujeito acusativo gera, eu trago aqui a vocês um alerta de confusão. Sujeito acusativo é um sujeito que ele aparenta ser objeto direto de um verbo e sujeito de outro verbo ao mesmo tempo. Vou repetir. O sujeito acusativo é aquele dentro da gramática que aparenta ser objeto direto de um verbo e sujeito de um outro verbo concomitantemente, ao mesmo tempo. Beleza? Ela deixou-se levar. Deixou-se. O se aí é o objeto direto do verbo deixar e, ao mesmo tempo, sujeito do verbo levar. Podem-se escrever novas histórias. Podem-se. Pode o quê? Podem-se. O se é o objeto direto do verbo poder. Só que o se, ao mesmo tempo, ele é sujeito do verbo escrever. Sujeito acusativo, na minha opinião, é uma das classificações mais difíceis do C. Se você entendeu isso aqui, beleza, tá de boa. Sujeito acusativo, o C vai funcionar como
Um objeto direto de um verbo e sujeito do outro verbo, certo? Só o ser funciona como sujeito acusativo? Não, várias outras palavras também. É que aqui o enfoque está sendo o ser, certo? Vamos falar um pouquinho mais de sujeito acusativo, porque ele gera muita confusão, certo? O sujeito acusativo, ele funciona como sujeito de um verbo que geralmente vai estar no infinitivo. Infinitivo pessoal, terminado em ar, er ou ir, ou no gerúndio, terminando em NDO, ok? Então, o sujeito acusativo, ele é objeto de um verbo e sujeito de outro ao mesmo tempo. Quando ele desempenhar a função de sujeito desse outro verbo, este outro verbo vai estar ou no infinitivo, terminação em ar, er, ir, or, certo? Or é bem difícil, ar, er, ir. E o ou, na verdade, quando ele estiver no gerúndio, terminar em NDO, ok? Essa construção aí, ela ocorre com certos verbos que vão exprimir uma ideia de atuação, ordem, imposição, por exemplo, deixar, manter, fazer, bem como alguns que exprimem algumas percepções e sensações, ver, olhar, ouvir. Então, geralmente, o verbo, o ser, na verdade, vai ser um sujeito acusativo quando ele for objeto de um verbo e sujeito de outro verbo. Esse outro verbo no qual o ser vai funcionar como sujeito, geralmente são verbos como deixar, mandar, fazer, ver, olhar, ouvir, sentir, tá bom? O presidente deixou o ministro tomar as decisões. O presidente, sujeito, deixou o quê? O ministro. O ministro é o meu objeto direto do verbo deixar. Só que tomar as decisões, eu tenho uma outra oração. O que é o sujeito do verbo tomar? O ministro. Ok? Quem toma as decisões? O ministro. Pergunto quem para o verbo, eu descubro o sujeito. Pergunto o que para o verbo, eu descubro o objeto. Perguntei o que para o verbo deixar, eu descobri o ministro. Então, o ministro é o objeto do verbo objeto direto do verbo deixar. Agora, perguntei quem para o verbo tomar, descubro o sujeito. Então, o sujeito do verbo tomar é o ministro também. Então, o ministro é o meu sujeito acusativo, que a gente chama, certo? Tá vendo que eu falei não precisa ser só o ser? Pode ser outras coisas, ó. Pode ser um artigo e um substantivo. Ministro, ele é sujeito do verbo tomar e ministro tomar as decisões é objeto direto do verbo deixar, cujo núcleo é ministro, ok? Deixou o ministro tomar as decisões, tudo isso é objeto direto, certo? Então, o ministro é o que a gente denomina sintaticamente de sujeito acusativo. Beleza? Que o ser funciona também dentro da sua perspectiva sintática. Beleza? O sujeito acusativo, ele pode ser representado por várias classes de palavras. Pode ser um substantivo, como esse exemplo, o presidente deixou o ministro tomar as decisões. Pode ser um pronome de tratamento, o presidente deixou você tomar as decisões. Pode ser um pronome indefinido, o presidente deixou alguém tomar as decisões. É a mesma análise. Pronome demonstrativo, o presidente deixou este tomar as decisões. Pronome interrogativo, o presidente deixou quem tomar as decisões. Esse quem é tanto objeto do verbo deixar quanto sujeito do verbo tomar. Beleza? Pode ser pronome pessoal, mas somente do caso oblíquo. Caso oblíquo, lembra daquela tabelinha? Pronome pessoal do caso reto, ele, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E o do caso oblíquo, me, mim, comigo, você, ti, contigo e blá, blá, blá. Tem vários, ok? Os pronomes pessoais do caso oblíquo que vão funcionar como sujeito acusativo. Deixe-me fazer isso. O me, deixe a mim. Um objeto indireto, ou seja, funciona como um objeto do verbo deixar e sujeito do verbo fazer. Então, um sujeito acusativo é a classificação. Mandei a falar a verdade. O a é objeto do verbo mandar e sujeito do verbo falar. Vi-o correndo. O é objeto do verbo ver. Correndo tem o sujeito. Qual que é o sujeito? O também. É amplamente errado no português falar assim, deixe eu fazer isso. Certo? Manda ela falar a verdade. Vi ele correndo. É errado falar isso. Porque quando você trata de um caso de sujeito acusativo, você tem que utilizar pronome pessoal do caso oblíquo apenas. Não do caso reto. Eu, ela, ele são pronomes pessoais do caso reto. Não é admitido utilizar um pronome pessoal do caso reto enquanto sujeito acusativo. Tem que ser do caso oblíquo. Então não é vi ele correndo, é vi-o correndo. Não é deixe eu fazer isso, é deixe-me fazer isso. Ok? Regra de concordância.
Sujeito acusativo. Vamos ler esse texto? Quando o sujeito acusativo for uma palavra no singular, usa-se o infinitivo não flexionado. Se for uma palavra no plural, tanto se pode usar o infinitivo flexionado quanto o não flexionado, a não ser que a palavra no plural seja um pronome oblíquo átono, nos, vos, os, as. Neste último caso, só se usa o infinitivo não flexionado. Não entendi nada, Lucas. Vamos ver alguns exemplos. Ó, todas essas frases a gente tem um caso de sujeito acusativo. Ó. Deixei o garoto fazer isso. O garoto é sujeito acusativo. Garoto é objeto do verbo deixar e sujeito do verbo fazer. Garoto está no singular. Como que a gente faz a concordância? A gente vai ter aula de concordância ainda, mas eu já estou antecipando. Garoto está no singular. Então eu posso deixar o verbo no infinitivo não flexionado. O infinitivo pessoal, fazer, terminou em er. Agora, eu também posso, se tiver no plural, deixei os garotos fazer isso. Tá certo essa frase? Tá. Quando estiver no plural, garotos, posso deixar o verbo no infinitivo pessoal ou conjugal. Deixei os garotos fazerem isso. Então, tá no singular ou sujeito acusativo, o verbo fica no infinitivo não flexionado. Tá no plural, duas opções. Pode deixar ele no infinitivo não flexionado ou pode flexionar. Pode deixar os garotos fazer isso ou deixar os garotos fazerem isso. Ou se eu coloco... Agora, se eu coloco um pronomezinho, é o que eu escrevi aqui, ó. A não ser que a palavra no plural seja um pronome oblíquo átono. Se for um pronome oblíquo átono, nos, vos, os ou as, aí só vai utilizar o infinitivo não flexionado. Ó. Deixei-os fazer isso. Opa, os é plural. Então, na ideia de plural, eu posso deixar tanto não flexionado como flexionado? Sim, só que se for uma palavra explícita. No caso, é um pronome oblíquo. No caso, pronome oblíquo átono. Então, quando eu tenho um pronome oblíquo átono, por mais que ele transmita a ideia de plural, eu só posso deixar o verbo da forma não flexionada. Deixei-os fazer isso. Agora, deixei-os fazerem isso está errado. Ok? É regra de gramática. Beleza, gente? Deu para entender aquele texto que está escrito em grego? Com os exemplos fica mais elucidativo para vocês, né? Continuamos falando de sujeito acusativo. O pai mandou as filhas falar a verdade. Tá certo. O pai mandou as filhas falarem a verdade. Eu posso escolher entre flexionar ou não o verbo. O pai mandou-as falar a verdade. O pai mandou-as falarem a verdade, está errado. Certo? O presidenta deixou os ministros tomar as decisões. Ok. O presidenta deixou os ministros tomarem as decisões. O presidenta deixou-os tomar as decisões. São as únicas possibilidades de se escrever a mesma frase. Ok? Terminamos. Falamos do ser sobre várias perspectivas. Falamos do ser com relação à morfologia, que ele pode ser conjunção subordinativa. Falamos do ser com relação ele sendo partícula expletivo de realce, sem função morfológica ou sintática. Ele enquanto partícula parte integrante do verbo. O ser enquanto sujeito acusativo. A gente viu várias formas. O ser enquanto partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito. Essa aula é muito importante, porque ela faz uma análise do ser de diversas perspectivas. A gente não coloca um óculos só, a gente coloca todos os óculos, ok? A parte mais difícil da aula, na minha opinião, a parte do ser enquanto sujeito acusativo. É o ser na perspectiva sintática. Ok, pessoal? Vamos resolver alguns exercícios? Olha, que eu não coloquei gabarito. Vamos lá, então. Vamos resolver. Exercício 1 da FGV. Fundação Getúlio Vargas. Os avanços nos sistemas de comunicação tornaram possível que pessoas de diferentes lugares passassem a se falar e a estar em contato o tempo todo. O que é esse se? Hein? É um pronome o quê? É um pronome? É um sujeito? O que é? Esse se, olha aqui, ó. Pessoas de diferentes lugares passassem a se falar. As pessoas falam entre si. Uma fala com a outra. Não tem uma ideia de reciprocidade? Eu falo com você, vocês falam comigo. Ok? Eu falo com você, você fala comigo. É uma ideia de reciprocidade. O se, quanto à ideia de reciprocidade, lembra? É o se dentro da perspectiva morfológica. A gente fala que ele é um pronome pessoal recíproco. Ok? Então, é um pronome recíproco. Pronome pessoal recíproco, esse primeiro se.
As pessoas começaram a viajar mais e, com isso, alteraram o seu modo de ver o mundo e de se relacionar. As pessoas não relacionam-se entre si, entre elas, não depende, a ação de uma não depende da ação da outra. É a mesma ideia. Então é uma reciprocidade de novo. Então ambos os Cs significam ideias de reciprocidade. Então, pronome recíproco e pronome recíproco. Alternativa D. Certo? Vamos fazer uma mágica. Alternativa D. Beleza? Próximo exercício, eu não vou fazer o 2. Eu vou fazer... porque o 2 é grande, gente. Vou fazer o 2, a alternativa correta é a C. Vamos lá. Vamos fazer o exercício 3, exercício da SPSEX. Militar. Falam que os vestibulares militares são bem difíceis, né? Vamos ver se é difícil mesmo? Na frase, não sei sequer se me viste. A alternativa que classifica corretamente a palavra em destaque é não sei sequer se me viste. Esse sequer, ele só está transmitindo, é como se fosse uma palavrinha intercalada, jogada. Exclui ele aí. Exclui sequer, não importa pra gente. Não sei se me viste. Não sei, eu não sei o quê. O verbo ser, nesse sentido, ele não pede um objeto. Não sei o quê. O verbo transitivo direto. Não sei se me viste. O se me vistem, como tem um verbo, é uma oração. É uma oração que funciona como um objeto direto do verbo saber. Não é o verbo ser, é o verbo saber, não sei. Certo? Então, se me viste é objeto direto do verbo saber, sei, conjugado em sei. Só que como é uma oração, se me viste, viste, do verbo ver, tem verbo, então é uma oração subordinada, porque a oração principal, não sei, precisa da oração subordinada para ter uma significação completa, por isso uma oração subordinada. Uma oração subordinada substantiva, porque eu poderia substituir isso aí por isso, não sei isso, beleza. Substantiva, objetiva direta, porque desempenha a função de um objeto direto, certo? Então esse C, qual é a classificação do C que introduz uma oração subordinada substantiva? É o C enquanto conjunção subordinativa integrante. É o C enquanto conjunção integrante. Conjunção integrante é aqueles tipos de conjunções que introduzem orações subordinadas substantivas. As mais comuns, o que, o se e o onde. Beleza? Então a palavra em destaque é uma conjunção subordinativa integrante. Beleza? Alternativa E. Joia, joia? Exercício 4 da Santa Casa, Faculdade Particular de Medicina. A palavra se é conjunção integrante em qual das orações a seguir? Conjunção integrante é o exercício anterior, é análogo. Introduz uma oração subordinada substantiva, certo? Ele se mordia de ciúmes pelo patrão. Ele mordia a si mesmo. É um pronome pessoal reflexivo, mordia a si. Ele pratica ação e a ação cai sobre ele. Não é conjunção integrante, é pronome pessoal reflexivo. A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. Arroga-se. E aí, o que é esse ser? Eu sei que não é uma conjunção integrante. Arroga-se é arrogar a si mesmo. É uma ideia reflexiva também. Ok? Se eu não me engano, arrogar, o verbo é arrogar-se. Certo? Então seria parte integrante do verbo. Mas também é aberta a interpretação de que pode ser uma ideia reflexiva, arrogar a si mesmo. Então, é uma dessas duas, certo? Mas de qualquer forma não é uma conjunção integrante, então já não é essa alternativa. O aluno fez-se passar por doutor. Ele fingiu ser. Fez-se é do verbo fazer-se, é um verbo pronominal, parte integrante do verbo. Precisa-se de operários. Opa, o verbo está na terceira pessoa do singular, tem preposição, ou seja, estamos tratando de um verbo transitivo indireto. Esse se ele é IIS, índice de indeterminação do sujeito. Não sei se o vinho está bom. Opa, não sei. Opa, completa a oração principal. Se o vinho está bom, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, desenvolvida, né? Então, o se aí, ele é sim uma conjunção subordinativa integrante. Ele está introduzindo uma oração subordinada, certo? Complementando o sentido da oração principal. Portanto, a alternativa correta para este exercício, alternativa E. Joia? Exercício 5. Na ata da reunião, registraram-se todas as opiniões dos presentes. Registraram-se. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação da partícula se na frase acima.
O que é um C aí? Registraram-se todas as opiniões dos representantes. O que é um C aí? Registraram-se todas as opiniões dos presentes. Eu posso passar para a voz passiva? Todas as opiniões dos presentes foram registradas? Posso, não é? Então seria uma partícula apassivadora. O gabarito consta índice de indeterminação do sujeito. Eu discordo. Quem registra, registra algo. É um verbo transitivo direto. Então, o gabarito dessa questão da Mackenzie está errado, na minha opinião. Na ata da reunião, registraram-se todas as opiniões dos presentes. Registraram-se, perceba que o verbo está conjugado. Se fosse índice de indeterminação do sujeito, o verbo deveria estar na terceira pessoa do singular e ter uma preposição. Certo? Mas o verbo está na terceira pessoa do plural. Já está conjugando com o sujeito. Todas as opiniões dos presentes é sujeito do verbo registrar. É um sujeito paciente, ele recebe a ação. Se eu passo para a voz passiva analítica, todas as opiniões dos presentes foram registradas na ata da reunião. Aí eu tenho uma voz passiva sintética. Então, como o verbo está conjugado, tem um sujeito paciente, o C funciona como uma partícula apassivadora e não o índice de indeterminação do sujeito. O gabarito está errado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Eu, professor? Não, C, exercício. Exercício 6 é um exercício do Enem que vocês vão fazer, certo? Exercício 7, vamos lá. Instituto Federal lá do Sul. Em qual passagem abaixo a partícula C desempenha a mesma função desempenhada em? Nesse processo, depara-se com armadilhas. Nesse processo, depara-se com armadilhas. Esse sem depara-se é o quê? E aí? Vamos ver as alternativas? Alternativa A. Caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso. Caso se esteja a si, certo? É uma ideia reflexiva, assim como na frase, né? Nesse processo, depara-se com armadilhas. Se depara, ou seja, a pessoa olha e a ação volta nela. Então é uma ideia reflexiva. Então a alternativa A é comunal. Olha a alternativa B. Se ainda for pouco, que atinja o elenvo místico do santo. Se ainda for pouco, é uma ideia de condição, certo? Uma conjunção condicional. A porcentagem dos que se consideram felizes não se moveu. Não é esse exemplo, né? Os nigerianos, com seus $1.400 de PIB per capita, atribuem-se grau de felicidade. Aí é a parte integrante do verbo. O verbo atribuir-se, atribuir a si mesmo. Ok? Olha aqui, eu tenho uma outra interpretação. Nesse processo, depara-se com armadilhas. Depara-se com armadilhas. Na verdade, gente, eu falei uma ideia de pronome reflexivo, eu falei para vocês, né? Vou me corrigir, perdão. Eu vejo mais uma ideia de índice de indeterminação do sujeito. Nesse processo, depara-se com armadilhas. Certo? Quem depara-se? Não sei. É um sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do singular e você tem o C como um índice de indeterminação do sujeito, com uma preposição. Então, ignore aquilo que eu falei de reflexidade. Por mais que dá essa ideia de que algo é reflexivo, mas a alternativa C é essa ideia de reflexividade. A porcentagem dos que se consideram felizes, consideram a si mesmos, o D também. Isso é uma ideia de reflexividade. Então, não poderia ser reflexividade no exemplo. O exemplo, nesse processo, depara-se com armadilhas, é um índice de indeterminação do sujeito. Assim como na alternativa, caso se esteja é um verbo de ligação que está indeterminando. Quem esteja com dor de dente? Não sei. Está indeterminando. Então, a justificativa da A ser correta é que, assim como no enunciado, existem o C como índices de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, essa é a justificativa. A alternativa A, por ser índice de indeterminação do sujeito. Beleza? O exercício 8 é do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tão temido ITA. Eu acho que não precisa ler tudo. Não precisa. Ó. Assinale a opção que apresenta as respectivas funções da palavra ser nos exemplos. Ó, vamos lá. Podendo-se mesmo dizer que decorre dela. Podendo-se mesmo dizer que decorre dela. Certo? O que é o podendo-se mesmo dizer?
E aí? Há um pronome apassivador, gente. Pronome apassivador é a mesma coisa que partícula apassivadora, certo? É outro nome. O ITA sempre gosta de dificultar a coisa. Pronome apassivador, você tem voz passiva, podendo-se mesmo dizer que decorre dela, certo? O mesmo dizer que decorre dela funciona como sujeito do verbo poder. Poder o quê? É um verbo transitivo direto, então não seria um índice de determinação do sujeito. Esse C, ele está relacionando, linkando o sujeito paciente com o meu verbo transitivo direto. Então é uma partícula apassivadora, também chamado pronome apassivador. Beleza? E vê-se substituída. Vamos voltar no texto? Vê-se substituída pelas ordens dos patrões. É outro pronome apassivador. Vê-se substituída pelas ordens do patrão. É a mesma ideia de voz passiva. Vê-se substituída. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa C. Pronome apassivador e pronome apassivador. O ITA ele dificulta. Esse é um dos exercícios mais difíceis da lista. Certo? Exercício 9 é um exercício de interpretação. Um segundo. Vamos ler essa tirinha do Hagar. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. Aí um outro cara fala, é como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. E realmente, tá todo mundo olhando para trás, eles vão. Tipo o Titanic, você já coloca a música aí do Titanic. Jack, volte. Certo? Quem nunca assistiu Titanic, né? Então, veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos textos. É muito cara de Enem, né? Na fala de Hagar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da conformidade, reflexibilidade, condicionalidade, possibilidade ou impessoalidade. É uma possibilidade. É como se é uma ideia do modo subjuntivo, uma hipótese. Os tubarões estão seguindo a gente e isso me dá uma possibilidade, dá um pensamento, uma ideia, uma hipótese de que vai acontecer alguma coisa ruim. Então é uma ideia de possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição mental de um perigo iminente para os homens. Iminente significa prestes a ocorrer. Iminente e eminente são palavras parônimas. Parônimas significa parecidas, só que tem significados diferentes. Iminente significa prestes a ocorrer. Eminente com E significa notório, louvável, plausível. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa D. Estamos terminando, gente. Exercício 10 da 6 Grana Rio. A opção por uma linguagem informal em algumas passagens do texto permite jogos... Tinha um texto, eu tirei, né? Tudo bem. Permite jogos de palavras como o que se verifica no emprego do se nas seguintes frases. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Não é uma ideia de condição? Caso o cinema esteja cheio, então é uma conjunção subordinativa condicional, certo? Então é uma conjunção. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos. Se acostuma. Está se relacionando ao verbo. Então é um pronome, certo? Então conjunção e pronome. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos. Alternativa A. Falo bastante, né, gente? Vamos lá, o exercício 11 eu não vou fazer o exercício 12. Qual é a função do se em não sei se ela vem? Nossa, resolvendo tanto exercício assim. Conjunção, subordinativa, integrante. Certo? Alternativa B é a resposta. Certo? Ela introduz uma oração subordinada, objetiva, direta. A maior parte dos exemplos, quando o se, ou o que, ou onde for uma conjunção integrante, vai ser objetiva direta, a classificação da oração. Tá? A gente vai ver bastante isso ainda. Exercício 15 eu quero fazer agora. A frase em que o vocábulo se mostra a função de indeterminar o sujeito, ou seja, ele é índice de indeterminação do sujeito, é... Alternativa A. Somos levados ao questionamento se nossa sociedade corre o risco. Caso nossa sociedade corre o risco. Uma conjunção subordinativa condicional. Se deveriam servir para mostrar indignação, mostra um preconceito medieval. Já que deveriam servir, é uma conjunção subordinativa causal. No campo da religiosidade, o fanatismo se mostra cada dia mais presente. Se mostra cada dia
mais presente. Verbo mostrar-se, parte integrante do verbo. Hoje, fala-se muito sobre intolerância religiosa. Esse se está indeterminando o meu sujeito. Fala-se muito. Quem fala-se muito? Não sei. Sujeito indeterminado. Então, o se aí é indeterminação do sujeito. O e, preconceito não se tolera, se combate. É uma ideia de pronome. Então, eu quero saber onde é índice de determinação do sujeito. Alternativa D. Certo? Exercício 16 da FAPESP, ou da Universidade Federal de Santa Catarina. Assinale a alternativa correta quanto às classes morfológicas ou funções sintáticas da palavra se em destaque nas orações abaixo. Alternativa A. O menino feriu-se com a faca. Esse se é pronome apassivador? Não. É pronome reflexivo. Certo? B. Vive-se bem nessa cidade. É um verbo intransitivo, então você tem uma palavra expletiva ou de realce. Vive-se bem nessa cidade? E aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado? Manuel sempre se pergunta isso. Sempre se pergunta a si próprio, objeto indireto. Os professores cumprimentaram-se alegremente, é um objeto indireto? Não. Bom, é recíproco, né? Pronome recíproco. Passaram-se vários anos. Conjunção subordinativa integrante? Nada a ver, né? Alternativa B, né, gente? Vive-se bem nessa cidade. Esse se, na minha opinião, ele traz duplo significativo, é ambíguo. Por quê? Vive-se bem nessa cidade, esse se pode ser, na minha opinião, tanto o índice de indeterminação do sujeito. Quem vive-se bem nessa cidade? Não sei, o sujeito indeterminado. Mas também pode ser uma partícula expletiva de realce. Porque se eu falo vive bem nessa cidade, também tá certo. Então eu tô realçando a ideia de viver-se bem, certo? Então, traz essa dupla interpretação. O gabarito dessa questão é a B mesmo, tá? No vestibular da UFSC. Exercício 17. O exercício 17 é o mais difícil da lista. Vamos lá? Por isso que eu quero resolver com vocês. Vamos ver essa tirinha. Pode se esconder, esmolinha. Vou começar a contar. Você quer saber como sei contar, se nunca foi à escola? É um mistério. Mas quando se vive nas ruas, a gente acaba aprendendo a contar só com a gente mesmo. Vamos resolver? Na tirinha, há 3 ocorrências da palavra ser. Indica o sentido de cada uma delas nas frases em que ocorre. Como você formula uma resposta numa prova? Você faz assim, ó. Pode fazer uma enumeração ou escreve um texto. Na primeira ocorrência, aí você coloca a ocorrência, ó. Pode se esconder, esmolinha. Essa é a primeira ocorrência. Esse se, ele é um pronome reflexivo. Pode se esconder. Ela pratica a ação de se esconder e recebe. Nossa, eu tô falando muito. Certo? Por isso, pronome reflexivo. Vou pular para 3. Quando se vive nas ruas. Esse se está se relacionando ao verbo intransitivo viver. Ele é índice de indeterminação do sujeito. Agora, a segunda ocorrência, ó. Você quer saber como sei contar, se nunca foi à escola? A minha opinião é uma ideia de causa. Certo? É uma ideia que o se funciona como uma conjunção causal. Conjunção subordinativa causal. Só que o vestibular do cursinho Elite de Campinas classifica esse se como uma conjunção subordinativa condicional. Falando assim, uma vez que... Se você introduz uma oração subordinativa condicional, o sentido é de dúvida, certo? O cursinho de Elite colocou como gabarito, nesses exercícios da Unifesp, que é uma conjunção subordinativa condicional, uma ideia de condição. Não concordo muito. O ângulo, o cursinho do ângulo, classificou como uma conjunção subordinativa que estabelece a relação de condição também. Tá vendo? Ideia de condição também, o ângulo. O poliedro fala, ó, se nunca foi à escola, o valor é concessivo e equivale a apesar de. Característico da fala coloquial. Ou seja, fica a dúvida. Você pode falar que é concessivo, causal ou condicional. A primeira, aqui, ó, o cursinho, fala que é condicional, só que ele fala assim, ó, podendo ser substituído pela expressão uma vez que não transmite condição. Eu acho que ele tá errado, é escrito aí. Seria a conjunção subordinativa causal, substituído pela expressão uma vez que é a ideia de causa. Então o cursinho Elite, ele fala que é ideia de causa. O ângulo fala que é a ideia de condição.
O poliedro fala que é ideia de concessão. Fica a dúvida. Você quer saber como sei contar? Você nunca foi à escola? E aí, você acha que é condição? Você acha que é causa? Você acha que é concessão? Eu acho que é causa para mim, já que nunca fui à escola. Você não poderia ser, embora nunca fui à escola, uma concessão. Para mim é uma dessas duas. Para mim pesa mais causa. Eu colocaria causa na minha resposta, ok? Alternativa B. Reescreva a última frase da tirinha. Vamos voltar aqui. Reescreva a última frase da tirinha, alterando o registro para a norma padrão da língua portuguesa em primeira pessoa do plural. Mas quando se vive nas ruas, a gente acaba aprendendo a contar só com a gente mesmo. Ele quer? A última frase da tirinha. A gente acaba aprendendo a contar só com a gente mesmo. Essa é a última frase. Mas a resposta colocou tudo, né? Mas, quando vivemos nas ruas, nós acabamos aprendendo a só contar por nós mesmos. Passamos tudo para a primeira pessoa do plural. Beleza, gente? Tem mais um exercício aqui da FUVEST, que é de boa. E aí, essa sugestão de tarefa para vocês daquela apostila vermelhinha do poliedro. Beleza? Espero que possa ter ajudado. Qualquer dúvida, eu sei que foi uma aula pesada, foi uma aula complicada, né? Porque o C pode assumir diferentes classificações. Mas qualquer dúvida, me dá um alô aí que a gente sana essas dúvidas aí, certo? Faz uma revisãozinha, estuda depois esse conteúdo, resolve os exercícios propostos, os exercícios que ficaram faltando nas minhas aulas. Na minha opinião, os exercícios que eu coloco nos slides são os exercícios mais importantes. Então, os que ficaram faltando, que eu não resolvi durante a aula, resolvam-nos, ok? E esses aí que eu proponho, tanto dos exercícios propostos, que são os mais fáceis, quanto dos exercícios complementares, que são os mais difíceis da apostila do poliedro, vocês fazem se der tempo, se vocês quiserem, se vocês estiverem sentindo dificuldade. E qualquer coisa, manda um alô para mim. Beleza? Aulinha pesadinha, aulinha boa e aulinha que cai bastante. Um abraço e um beijo a todos vocês. Até a próxima aula, meus pupilos.